Cthulhu Mythos ele é um universo muito extenso, onde existem os deuses grandes antigos, seres que vivem na Terra muito antes de nós. O principal é o mais conhecido dele como o próprio Cthulhu. Em outro universo, nós temos vários SCPs, com diversos tipos de poder que precisam ser contidos ou mesmo deixar soltos, pois não podem ser contidos. E hoje nós vamos aí explorar mais sobre o mundo de Cthulhu Mythos e também do próprio universo de SCP, para a gente chegar a uma conclusão de que quem venceria e quem se daria melhor nesse confronto. Fala galera, beleza? Aqui que vos fala é o Thiago do mais Duelo Mortal. E estamos aqui no Duelo Mortal envolvendo a obra de Lovecraft, ou mais sendo mais especificamente aqui, né? Cthulhu Mythos contra aí todo o universo de SCP. Um universo bastante extenso, bastante complicado também de se analisar, porque são seres que são classificados por nível de contenção e não de poder, né? Diferente de vários outros universos que tem. Enfim, hoje nós vamos aí falar mais, conversar mais sobre esse duelo. E claro que eu escolhi porque o universo de Lovecraft é um universo bastante amplo, que também gosto também de conversar, principalmente quando tem envolvimento com o próprio Azathoth. E se você quiser que eu traga mais vídeos de Lovecraft, de SCP, também do universo de próprio Stephen Henderson, né? Também outros universos também, comente aqui a sua sugestão de personagens que poderiam duelar contra outro, ou também uma sugestão diferente que você pensou, que você quer que eu traga aqui. Então comente aqui e claro, para você não perder nadinha de nada, nenhum outro vídeo, conteúdo envolvendo esse tipo de personagens, de universos assim, né? Se inscreva aqui no canal para você não perder nada, nenhum conteúdo imperdível para você. Muito obrigado e vamos aí primeiramente começar com o Cthulhu. Cthulhu, ele é extremamente forte. Seus movimentos poderiam causar ou podem causar terremotos ou maremotos. Ele também tem uma imortalidade. Ele não pode morrer por causas naturais. Seu fator de cura também torna ele com uma capacidade de aguentar qualquer tipo de ferimento. Ele ainda por cima, ele pode reencarnar ou ressuscitar. Ele ainda também é livre da vida e da morte. E claro que também a sua própria verdadeira personalidade vive independentemente além do plano onde pode ser morto. Ele também tem uma alta capacidade de se regenerar, pode voar, né, porque ele tem asas, telepatia, pode controlar as pessoas, qualquer pessoa que ele quiser, através do próprio sonho também, incluindo também ele pode manipular também o próprio sonho, podendo então influenciar o sonho de qualquer pessoa, magia, manipular o medo, onde ele pode colocar grande quantidade de medo nos seus próprios sonhos. Ele também tem uma leve capacidade de distorção da realidade, onde ele criou uma cidade do nada. Na cidade, a realidade ela é estranha, ela é distorcida. Manipulação dimensional superior. Os humanos em seus sonhos não conseguem sequer compreender a geometria de Hallett, onde eles veem tudo como errado. Metamorfose, manipulação de plasma, manipulação da mente, manipulação da loucura. Seres mortais são levados à completa loucura só pelo motivo de olhar para a forma do Cthulhu. Viagem entre universos, ele pode aumentar seu tamanho, dito ter quilômetros de altura. Agora vamos aí para o combate. Diferente de vários outros duelos que eu comparo entre universos aqui, tá? Que vocês já estão acostumados, para quem já acompanha aqui no canal, onde eu coloco uma classificação de nível de poder, contra o universo de SCP será totalmente diferente. Eu separei entre classe de SCP, os que são os SCPs mais poderosos, ou que são mais importantes para o universo SCP, que eu considero importante, claro, também, né? E que também são mais falados. Também, claro, aí a gente vai comparar se o Cthulhu poderia ou não passar sobre esses seres aí no final do vídeo. Universo de SCP. O universo SCP ele é bem extenso, ele é dividido em divisões com nível de ameaça ou que não são classificados por não terem uma noção do quão perigosa essa ameaça pode ser. Então é o seguinte, classes primárias. Essas são classes de objetos mais comuns utilizados para SCP, que compõem a maioria dos objetos. Seguro ou safe. Objetos de classe seguro ou safes são anomalias que são facilmente e seguramente contidas. Classificar o SCP como seguro não significa que ele não possa ser uma ameaça ou que você não possa controlá-lo. Euclídeo. Objetos de classe Euclídeo são anomalias que exigem mais recursos para serem contidos completamente ou que a contenção nem sempre é viável. Euclídeo é a classe do objeto com a maior extensão, e é geralmente onde os SCPs mais perigosos ficam. Qualquer anomalia que exibe autonomia, senciência e também a sapiência, geralmente ela é classificada como uma entidade
de classe Euclídeo, no mínimo, devido à sua imprevisibilidade, fundamental de um objeto que pode agir ou pensar por si próprio. Classe Keter. Objetos de classe Keter são anomalias que são excessivamente difíceis de ser contidas consistentemente ou de uma forma confiável, como para procedimentos de contenção frequentemente extensivos e complexos. A Fundação frequentemente não consegue conter bem esses SCPs, devido a não possuir um entendimento sólido das próprias anomalias, ou devido à falta de tecnologia para poder conter ela ou combater ela. Um SCP de classe Keter não significa que um SCP é perigoso, apenas que ele é bem difícil, muito difícil, né? Ou dispendioso de se conter. Classe Thaumiel. Objetos de classe Thaumiel são anomalias que a Fundação usa para poder conter ou contra-atacar outros SCPs, ou fenômenos anômalos, até que a própria existência de objetos de classe Thaumiel ela é classificada para os mais altos níveis da Fundação, e suas localizações, funções e status atuais são conhecidas por poucos funcionários da Fundação, tirando o Conselho, os 5. SCPs de classe Apollyon. SCPs Apollyon ou apocalípticos, que embora não são necessariamente causem um estrago maior do que SCP de classe Keter, eles são muito mais perigosos no momento, sendo ameaças constantes e imediatas no mundo. Mas um SCP de classe Keter ele pode muito bem, por exemplo, causar uma grande destruição caso ele seja livre, ou no caso, os processos da sua contenção sejam violados. Um Apollyon ele é impossível de ser contido, e naquele exato momento está causando destruição e condição apocalípticas a todos, e a sua natureza muitas vezes torna ele sendo capaz de realizar uma cadeia de eventos que causa a destruição de todo o mundo. Ainda existem classes não oficiais, por exemplo, 53. Um SCP classificado como 53, ele é altamente intrusivo, que contém capacidades desconhecidas e naturezas desconhecidas. Ou seja, quando alguma anomalia ela é descoberta, ela é classificada como 53. Depois de descobrir o que ela faz, ela será classificada em uma outra classe. Classe Zeno. Um SCP classificado como classe Zeno é um SCP difícil de ser contido, mas que não é perigoso ou que não chega a ser perigoso. Mas mesmo tendo perigo, os procedimentos especiais para uma contenção devem ser eficazes para poder impedir a sua fuga ou uma brecha. Classe Yggdrasil. Um objeto de classe Yggdrasil ele é capaz de causar um cenário de fim de realidade, ou alterar a realidade de uma maneira séria ou prejudicial. Classe Anata. É um SCP que pode causar um cenário de fim do universo, ou alterando o universo de uma maneira séria e potencialmente prejudicial através de meios não improváveis. E ainda existem subclasses não canônicas, por exemplo, Euclide Numen. O Numen significa o espírito ou poder divino sobre o objeto ou lugar. Ou seja, mesmo possuindo poder divino sobre algo, ele é considerado divino em algo, em um local ali. Também, claro, também tem outras subclasses não canônicas que eu não vou considerar aqui. Agora, eu vou considerar, como falei, só classes canônicas, as classes que são de fato colocadas pela própria Fundação. Safe, Euclídeo, Keter, Thaumiel e Apollyon. As outras classes eu só irei citar apenas no final, com o próprio bônus, né? Para poder imaginar o que poderia acontecer. Mas não necessariamente é algo concreto, já que são classes não oficiais e não tem por que a gente considerar algo não oficial. Outra observação é que não é porque um SCP ele está numa classe muito perigosa que esse SCP ele é muito perigoso. Não. Se um SCP está numa classe alta é porque a sua contenção ela é difícil de se fazer. E não é porque ele seja poderoso. Isso vale a mesma coisa para um SCP de classe mais baixa. Não é porque ele é um SCP de classe safe que ele não vai deixar de ser perigoso. Não. As classes não são para poder nivelar o nível de poder, mas sim o quão difícil é para poder fazer a sua própria contenção desse próprio SCP. Estamos entendidos? Vamos lá então. Classe Safe. SCP-343. SCP-343 ele é um homem sem raça, humanoide, com aparência aparentemente onipotente. SCP-343 ele foi descoberto andando pelas ruas de Praga e detido depois que um membro da equipe viu desaparecer
das ruas e reaparecer em um telhado. SCP-343 permanece voluntariamente em uma câmera. Conter ele provou ser impossível. SCP-343 ele é coloquialmente chamado de Deus, e parece que ele é um homem bastante velho, né? Embora suas características sejam diferentes para cada pessoa que vê ele. Ele é um manipulador de realidade tremenda. SCP-001 Rei Escarlate. Rei Escarlate ele é um dos deuses mais infames da ficção. Ele é um dos baixos Elder Gods, um dos mais poderosos entre eles. No entanto, o Rei Escarlate ele é suficiente para poder desorientar completamente a criação. O termo imensurável e vastidão não pode descrever o poder do Rei Escarlate sozinho. Ainda há outros deuses, seres como o próprio Rei Escarlate, como por exemplo Mekhain e Aldabaoth. Outros deuses como o próprio Shuota, e ele é um dos poucos deuses antigos moralmente decentes. Classe Euclídeo. Classe Euclídeo temos SCP-173. 173 é uma estátua humanoide composta de vergalhões, concreto e tinta de spray. Ele permanece estático quando ele é observado diretamente, mas ele ataca as pessoas quando sai do seu campo de visão. SCP-001 proposta do Dr. Mackenzie. Dr. Mackenzie, o legado, detalha 2 objetos, que são um dispositivo de uma chave e algumas notas. No universo anterior, a humanidade se intrometeu, corrompendo o tecido do universo para poder redefini-lo. Uma máquina foi criada por um homem, chamado a si mesmo de Administrador, para poder redefinir o universo. No entanto, o homem morreu. A fundação foi criada para poder continuar o seu trabalho. E no entanto, o problema é que a máquina ainda não foi encontrada. A corrupção em nosso universo está aumentando, causando a entrada de vários SCPs em nosso universo. SCP-079. Um microcomputador ESIC Sorceret, construído em 1978 e em 1981, seu dono, falecido, um estudante do 2º ano da faculdade, tentou codificar sozinho uma forma de inteligência artificial, uma IA. De acordo com suas anotações, seu plano era fazer com que o código evoluísse, continuasse se aprimorando com a passagem do tempo. O seu projeto foi concluído alguns meses depois, e após alguns testes e ajustes, ele perdeu o interesse e mudou para uma outra marca de microcomputador. Ele deixou o SCP-079 em sua garagem bagunçada, ainda ligado, e esqueceu do objeto pelos próximos 5 anos. Uma IA possivelmente maligna, armazenada em equipamentos de antes da virada do século, para que não possa se libertar e assumir o controle das instalações. SCP-049. SCP-049 ele é um médico da peste que acredita que todos os humanos são infectados e os curará, transformando eles em zumbis. SCP-73 Caim. SCP-73 ele se denomina de Caim, e normalmente ele é educado e simpático com todos os outros interlocutores. Embora alguns o tenham como descrito com uma sua fala como sendo fria ou com pouca mecânica, o indivíduo é bastante prestativo e aprecia ajudar os funcionários em suas tarefas diárias, quaisquer sejam. Ele possui um conhecimento detalhado sobre a história, da antiga até a mais recente, e conhece também a maioria das línguas comumente faladas no próprio mundo, incluindo algumas línguas mortas. O indivíduo demonstra ainda possuir uma memória fotográfica, lembrando palavras por palavras de um dicionário de 800 páginas, folheando então em apenas 1 minuto e meio. O resultado de seus testes de inteligência são acima da média. SCP-053. SCP-053 ele aparenta ser uma pequena garota de 3 anos. Ela é capaz de falar e demonstrar um desenvolvimento mental levemente acima da média. A sua personalidade ela geralmente é agradável. Ela é raramente apresentada tendo tristeza, demonstrando então nervosismo somente na presença de outros grupos de pessoas. Todo e qualquer ser humano com mais de 3 anos que faça contato visual com ela, ou toque ou permaneça próximo a ela por mais de 10 minutos, irá se tornar rapidamente irracional, paranoico e homicida. A maioria, se não todos, desses sentimentos será direcionado a SCP-53. E os indivíduos afetados tentarão matar ela, após matar ou afugentar todos os outros humanos ao seu redor. Aqueles que tentam matar SCP-053 sofrem de infarto fulminante ou convulsões, morrendo segundos após causar qualquer dano físico à própria SCP-053. SCP-053 ela tem a capacidade de se regenerar de qualquer coisa instantaneamente, qualquer ferimento, independentemente da sua gravidade. SCP-096.
Ele é uma criatura medindo aproximadamente 2,38 metros de altura. Ele tem bastante problema. Seu objetivo é não ser visto e ficar no cantinho dele, mas esteja avisado. Se ele for olhado, ele gritará e chorará como uma criança. Então ele irá perseguir você. Quando ele começar a te perseguir, a única maneira de pará-lo é se você morrer. Ele vai te caçar e não vai parar até te pegar. SCP-3145. A SCP-3145 ele tem a capacidade de alterar permanentemente as narrativas escritas, substituindo um dos personagens, normalmente o personagem principal, por ele mesmo. De acordo com a SCP-3145, ele vive os eventos descritos nessas narrativas, enquanto altera ele. Isso dá a ele uma sensação de entidade de uma forma que ele não tem. A verdade dessa informação dele não pode ser certeza, porque o SCP-3145 ele é conhecido por fingir de mudo. Quando ele não deseja interagir com as pessoas, e sua presença dentro da sua câmera de contenção geralmente não pode ser totalmente conhecida, ele mostra uma preferência por narrativas mais curtas, afirmando então com que as narrativas de longa duração são muito cansativas para poder alterar completamente. A SCP-3145 ele é capaz de alterar textos digitais e impressos, mas afirmar que o processo é mais fácil quando fornecido texto digital e um teclado. Classe Keter, SCP-682. Ele é uma criatura vagamente semelhante a um réptil de origem desconhecida. Ele aparenta ser extremamente inteligente. Já foi observado se envolvendo em uma comunicação complexa com o SCP-079. Durante seus pequenos tempos de exposição, SCP-682 aparenta ter um ódio contra toda a vida, que vem sendo expressado em várias entrevistas durante a sua contenção. SCP-001 The Guardian, ele pode ser classificado como o próprio Euclide também. SCP-001 ele é uma entidade humanoide, aproximadamente tendo uma altura de 700 metros de altura, localizado em um local não revelado, mas perto da interseção dos rios Tigres e Eufrates. Algumas coisas são conhecidas por ele, como por exemplo, uma série de apendicites luminosos, semelhantes às asas que emergem nos ombros, costas, templos, tornozelos e pulsos da entidade. Uma arma branca, possivelmente uma espada ou faca, classificado como SCP-001-2. A arma parece emitir uma chama e uma temperatura que rivaliza a de um sol. Qualquer entidade ou ser que se aproxima dentro de um raio de 1 km, ele é imediatamente atingido pela arma e é obliterado da existência. Os observadores relataram que o SCP-001 parece estar parado em frente de um portão de proporção imensa. Fotografias de longo alcance ocasionalmente detectam o que parece ser um bosque pastoral dentro, contendo então inúmeras outras entidades menores de uma composição quase idêntica ao do próprio SCP-001, bem como várias árvores frutíferas de composição desconhecida. SCP-001 Banco de dados com a proposta de Andrew Spawn. A personificação dos escritores, ilustradores, contadores de histórias, roteiristas e todos nós, incluídos na história. O banco de dados ele é literalmente a própria fundação, sem que a fundação dificilmente seja capaz de concebê-la. Ele é a metanarrativa e controla e escreve praticamente todos os SCPs, dentro e fora da existência. Somos nós, e talvez possa ser o verdadeiro SCP-001, mas também talvez seja o todo-poderoso universo SCP. SCP-4010. Quando o SCP-4010 escrever uma linha no tempo, ele reescreve toda a realidade. Ele mudará todas as anomalias existentes e removerá completamente. Isso pode não incluir até mesmo um banco de dados. Ele pode substituir o banco de dados como criador efetivo do universo SCP. Isso significa que o banco de dados, o SCP-4010, eles podem sim se contra-atacar. SCP-106. SCP-106 ele é um ex-humano, uma decomposição avançada. Sua aparência ela varia, mas o estado de sua putrefação é observado de todas as formas. SCP-106 ele não é ágil e pode permanecer imóvel por dias, aguardando sua presa. SCP-106 ele é capaz de escalar qualquer superfície vertical e pode permanecer suspenso de ponta cabeça indefinitivamente. Ao atacar o SCP-106, ele tentará incapacitar sua presa, ferindo órgãos importantes, partes musculares ou tendões, arrastando então a presa incapacitada para sua dimensão de bolso. E ele demonstra a preferência por presas humanas entre 10 a 25 anos de idade. SCP-169, o Leviatã. Ele é um SCP extremamente perigoso devido ao seu tamanho, por volta de 8.000 km, e também porque não há nenhuma cela capaz de contê-lo na fundação. Atualmente,
ele se concentra no Atlântico Sul, dormindo. Possivelmente o Cthulhu, se fosse encontrar ele, um embate no fundo do oceano aconteceria e acabaria com o mundo inteiro. SCP-076 Abel. Ele é um dos filhos de Adão e Eva. Ele é uma criatura humanoide, rotulada como um SCP-76-1, com seu recipiente semelhante a de um caixão rotulado como SCP-76-2. Ele não gosta de humanos e tende a matar todos os humanos que encontra em seu estado de raiva. Abel, ele mostra força excepcional, velocidade, resistência a dores extremas e qualquer tipo de choque físico. Em muitos casos, Abel foi visto capaz de retirar as armas de dimensões paralelas. Ele também foi morto por muitas brechas através da sua variedade de métodos, mas ele também revive através do próprio SCP-1. Esse tempo de revivimento ele pode levar cerca de 6 a 25 anos. SCP-2747. Esse é um fenômeno que aparece na mídia impressa e também online em plataformas dedicadas à discussão de obras de ficção, que começam a mencionar uma instância inexistente de mídia ficcional. Apesar dessa inexistência, artigos, postagens, comentários e outros metaconteúdos relacionados e criados em relação à obra fictícia inexistente serão encontrados e tratados como real. A obra de ficção inexistente pode ser mencionada como vários indivíduos em diferentes capacidades, desde breves menções em postagens de fóruns até ser assuntos de ensaios acadêmicos inteiros. Basicamente, ele é a antinarrativa, onde ele pode destruir todas as narrativas. SCP-1440. Ele tem um efeito adverso e agudo sobre tudo relacionado à humanidade. A exposição prolongada de qualquer objeto artificial ou pessoa, ele causará eventos cada vez mais destrutivos, ocorrendo então próximo ao próprio SCP-1440, até que a destruição ou morte do objeto ou ser possa acontecer. As únicas exceções a isso são os próprios SCP-1440 e seus pertences, como por exemplo as suas roupas, um saco feito de material não identificado, um pacote de cartas e uma pequena xícara de vidro. Seus poderes estão ligados aos deuses e também aos próprios irmãos mortos, entidades extremamente poderosas, um dos seres mais velhos da existência. SCP-239. 239 ele tem uma habilidade de fazer o que quer que ela possa se expressar com sua vontade de fazer. Basicamente ela pode alterar a realidade, ela pode fazer qualquer coisa que realmente queira fazer em um nível psicológico básico, desde com que seja consciente. Felizmente ela só parece ser capaz de afetar a si mesma e também aos seus arredores imediatos, mas se ela pode ver, ela pode mudar. Tentar testar o quão poderosa ela pode ser seria extremamente imprudente. Ela parece ser capaz de criar e afetar a matéria viva. Por exemplo, quando um funcionário da classe D acidentalmente machucou ela. Ela simplesmente desejou que ele pudesse morrer, fosse embora, né? Felizmente, quando o sujeito se sentiu culpado pelo que havia feito, ela o desejou de volta. O instinto autopreservação dela a torna virtualmente invencível enquanto ela está consciente. SCP-3812. Ele é uma entidade que altera a realidade. Devido a um feito latente do SCP-3812, na realidade, ele é quase impossível de descrever de forma significativa. Tudo que se sabe sobre ele é que uma vez Sam Howell, um ser humano afro-americano não anômalo, que se acreditava ter morrido em 1986, pouco depois da sua morte, SCP-3812 foi observado saindo de uma sepultura e também acabando sendo desaparecido. SCP-3812 foi trazido à atenção da Fundação depois da sua presença ter resultado a demolição de um prédio de apartamentos em Varsóvia, na Polônia. Devido às suas capacidades anômalas, a aparência do SCP-3812 varia significativamente, tornando ele então extremamente difícil de se rastrear. Ele é impossível de se conter em qualquer forma, seja ela de célula ou de contenção. E ele irá alterar a realidade para poder remover a célula de contenção ou se mover para um outro local, impedindo então que drasticamente os esforços da contenção sejam nulos. SCP-3812 parece resistir subconscientemente às tentativas de contenção também. Mesmo se for pego desprevenido, ele não pode ser tranquilizado ou anestesiado, pois ele irá alterar a realidade para poder remover ou eliminar qualquer ameaça a si mesmo ou a sua liberdade de movimento. Por causa disso, os atuais esforços da contenção se concentram em mitigar danos e expressões dos sintomas do próprio SCP-3812.
em oposição à contenção total. As suas habilidades são tão extremas que podem afetar a narrativa e se tornar poderosas o suficiente para poder atingir níveis próximos à metanarrativa. E é dito que ele pode ascender as narrativas infinitas e se eleva acima da totalidade da existência. Classe Thaumiel, SCP-3000. Esse ou essa é uma entidade aquática, parecida com uma serpente e massivamente semelhante a uma moreia gigante. Um comprimento total de SCP-3000 ele é impossível de ser determinado, mas teoriza-se de que seja entre 600 a 900 km. A cabeça do SCP-3000 mede cerca de 1,5 metros de diâmetro e as partes do seu corpo em si podem até mesmo chegar de 10 metros de diâmetro. A SCP-3000 pode causar diversas alterações mentais severas. Indivíduos que veem ele diretamente têm dores de cabeça inexplicáveis, paranoia, pânico e medo generalizado e alteração ou perda de memória. SCP-2000, Deus Ex Machina. SCP-2000 ele é uma instalação da Fundação Subterrânea construída originalmente em algum momento nos últimos anos, com o propósito de reconstruir a civilização no caso de um cenário de um fim do mundo, classe K. Não pode ser evitado a tempo de se prevenir a extinção da humanidade, ou quase extinção. Desde seu início, SCP-2000 ele foi ativado pelo menos 2 vezes. O registro da Fundação relativos à construção e também história da SCP-2000, antes desse primeiro uso assumido, eles foram todos perdidos. E é impossível determinar se esse apagão de informação ele é resultado de um acidente ou de um projeto. A parte crítica dessa instalação ela começa 75 metros abaixo do nível do solo e se estende até uma profundidade de 100 metros. SCP-001, o propósito de Mel Nakahama, foi uma opinião unânime da SDI-COT-W e do Conselho 5 em 3 de maio de 2000 que qualquer declaração de fato feita nessa página específica de banco de dados da Fundação SCP torna-se objetivamente verdadeira. A opinião unânime anterior da SDI-COT-W e o Conselho 5 sustenta que as modificações dessa página têm vastas e potencialmente infinitas consequências de modificação da realidade, da categoria Aleph Room. A opinião unânime anterior da SDE-COT-W e do Conselho 5 considerou que nenhum teste adicional sobre esses efeitos deve ocorrer devido aos potenciais cenários de classe XK, CK, LK, VK, ZK, NK que se acredita serem altamente prováveis com os referidos testes. Classe Apollyon. Poucos recebem esse título, tá? Mas eu quero destacar os seguintes SCPs aqui. SCP-2317-K. Esse ou essa é uma entidade primitiva conhecida como o Devorador de Mundos, nome censurado intencionalmente. O Códex de Erikesh indica que foi capturado e preso pelos místicos de Erikeshan por volta de 1894 a.C. Ele é um perigo iminente para todos, um manipulador da realidade. Está contido em uma outra dimensão, numa prisão feita de carne e osso da sua própria espécie, e é preso com 7 ganchos profundamente esfaqueados nele. Tudo isso graças a uma raça desconhecida que ajudou a matar outros como ele e contê-lo também. No entanto, cada gancho ou corrente se quebraram em um desastre que aconteceu na própria Terra até hoje acontece, e apenas resta uma corrente, e a Fundação ela está preocupada com isso. Esse SCP ele é perigoso o suficiente para que a sua entrada esteja escondida em camadas. A sua verdadeira entrada ela é apenas para os 5 e a sua contenção ela é bastante especial. Os procedimentos são irrelevantes e ele escapará eventualmente, e a Fundação mal sabe o que fazer quando isso acontecer. SCP-3999. SCP-3999 é uma entidade do mal e também do coração frio, que aparentemente por nenhuma outra razão, além de ele gostar de decidir destruir a realidade, ele escolheu James Talloran para poder se manter vivo. Ele não pode ser contido no momento e também ele atualmente representa um cenário classe ZK, o fim da realidade. Classe nula, sem informação praticamente, que temos aí SCP-000. Não há praticamente nenhuma informação sobre o SCP-000. Ele é totalmente desconhecido, nulo, né? Mas dentro do universo, ou termo narrativo, não existe enquanto também existe. Ele é como se fosse uma consciência desencarnada flutuando pelo multiverso. Além disso, SCP-000 ele conseguiu de alguma forma acessar os bancos de dados da Fundação. Embora apenas dê uma olhada em seus arquivos, ele teme e odeia a Fundação SCP, embora não saiba bem o que é.
Sem o conhecimento da maioria das pessoas, SCP-000 ele é classificado, ou poderia ser classificado, como uma ameaça de nível Apollyon, conhecido como apenas pelo próprio Conselho os 5. A razão para que isso aconteça, que o SCP-000 ganhe o poder pela percepção consciente dele, é que quanto mais pessoas souberem sobre ele, mais forte ele ficará, a ponto com que chegue a ser com que o poder dele tenha uma consciência funcional e inteligência. E infelizmente, SCP-000 ele ainda precisa manifestar sua forma física, mais importante, ele precisa acessar qualquer universo. Ainda existem outros deuses, como por exemplo outros deuses de Elder Gods, também os próprios Sephiroth e os Qliphoth. A classe Yggdrasil e Anata são classes extremamente difíceis de se classificar, por isso que são classes não oficiais, mas que são de um nível de poder imenso, principalmente a classe Yggdrasil, que podem basicamente acabar a realidade. Yggdrasil ela está muito claro conectada à própria Yggdrasil, a árvore do mundo, que conecta aos reinos nórdicos. Com isso, cada um deles tem conexão com cada universo, com cada dimensão e também conexão, obviamente, com o multiverso. E por fim, vocês já estão entendendo onde eu quero chegar: realidade e multiverso. E o Cthulhu, ele vencer o universo de SCP? Essa é uma pergunta bem complicada de se dizer, jovens. Mas antes de eu responder essa pergunta, primeiro temos que conversar qual a classificação que o Cthulhu seria no universo SCP. O universo do Lovecraft, ele existe em uma hierarquia do quão poderosos são os deuses ou seres. O mais alto e também o mais poderoso de todos eles, são os deuses exteriores, onde vivem aí no topo Azathoth, Yog-Sothoth, Nyarlathotep, dentre muitos outros. Abaixo dessa hierarquia, temos aí os deuses anciões, onde temos aí Nodens, Hypnos, entre outros deuses. Mais abaixo dessa hierarquia temos aí os grandes antigos, onde o Cthulhu se encontra. Grandes antigos são descritos como entidades não dimensionais, mas mesmo que isso não se aplique ao Cthulhu, pois ele ainda assim, ao mesmo tempo, ele é mais fraco da sua raça, entre aspas, fraco, entre aspas, mas também ele acaba sendo um dos mais, se não o mais poderoso dos antigos, ele é capaz de espionar o resto dos grandes antigos. Abaixo dele, dos grandes antigos, temos aí também outras raças, coisas antigas, os Elder Trings, também conhecidos como também Elder Ones, aliens, entre muitos outros seres. Cthulhu, ele pode ser um dos mais poderosos entre os seus grandes antigos, que viviam muito antes dos seres humanos, mas ele não é uma divindade, ele não pode ser contido. Atualmente ele está dormindo e sonhando então nas profundezas do mar em uma forma gigantesca. Assim que ele despertar, que isso vai acontecer, não existe nenhuma contenção e nada com que a Fundação possa fazer o que poderia fazer. A Fundação poderia achar com que ele pudesse estar contido no fundo do mar, apenas dormindo. Mas, assim como o SCP-2317-K, que está preso somente por uma corrente, Cthulhu só está contido, entre aspas, por causa do seu próprio sono. Mas isso pode facilmente mudar, assim como a corrente com o próprio SCP-2317-K, onde ela pode sim ser quebrada. Por isso, Cthulhu ele poderia sim ser uma ameaça Apollyon, mas não se engane, porque ele seria uma classe Apollyon, que ele poderia vencer todo mundo, ou que seu poder estaria no topo. Não, como eu falei, as classes SCPs não são classificados por nível de poder, mas sim pela dificuldade de se conter. Para o Cthulhu vencer todo o universo SCP, ele teria que lidar com muitas e muitas entidades do universo SCP. Entidades que são capazes de atingir toda existência ou criação. Essas entidades pode-se dizer que seriam uma escala aí de nível de deuses exteriores, ou deuses anciões, no mundo de Lovecraft. Quer um exemplo? Rei Escarlate. Scarlet King, ele é o mais poderoso entre os Elder Gods, que são seres que quase são onipotentes, entre aspas, capaz de fazer qualquer coisa do universo SCP. SCP-682, ele é um descendente do Rei Escarlate, e sozinho ele é capaz de ser uma ameaça multiversal, ou talvez indo além do seu conceito verdadeiro. O Rei Escarlate, ele consegue superar isso facilmente. O Rei Escarlate ele foi capaz de sobreviver ao dilúvio, que destruiu tudo ao seu caminho, incluindo alguns seres do nível de Elder Gods. Rei Escarlate também abalou toda a criação, que continha infinitos multiversos, depois de ele ficar com raiva. Outro exemplo, SCP-343, um velho conhecido como Deus, um grande manipulador de realidade. Ele é a personificação de Deus teológico e abrâmico. Mesmo ele não sendo o mais poderoso do seu universo, ele ainda conta com alto nível de alteração da realidade, dito podendo ser o criador do universo. Mas também temos outros seres com poderes muito acima do que o próprio SCP-343, como por exemplo SCP-3812, que transcende a narrativa geral e substitui todas as realidades, infinitas ou outras extensões.
Enfim, Cthulhu, ele é sim poderoso, mas contra o universo SCP, ele não conseguiria sobreviver por muito tempo, nem mesmo contra altas entidades do universo SCP. Cthulhu, mesmo na sua forma verdadeira, ele teria cerca de 30 a 40% de vencer uma parte do universo de SCP. Mas quem você acha que vence? Qual porcento, quais chances Cthulhu poderia vencer o universo de SCP? Quem você acha que poderia vencer esse duelo? Você gostaria de ver outro ser de SCP que pudesse enfrentar outro personagem? Ou Cthulhu também poderia enfrentar? Ou o universo de Lovecraft também poderia enfrentar outro ser? Comenta aqui que vai ser muito bacana saber a sugestão sua. E claro, se inscreve no canal para você também receber as suas sugestões que você vai estar pedindo aqui nos comentários, sugerindo e tudo mais. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.